EPP, EDR, XDR, NDR, PPT, essas e outras sopas de letrinhas. Vem conosco para saber mais. Pessoal, então, são tantas sopas de letrinhas, tantos termos, né, João, que a gente fica até perdido de como que a gente vai atuar na cibersegurança e saber o que realmente essa sopa de letrinha, ela é, né? Exatamente, para que serve, onde eu instalo, onde eu uso, o que come. Exato. E a gente pode começar por algumas que eu acho que são bem legais, que tá no nosso dia a dia. O EPP, a gente ouve muito EPP, né? O que é o EPP, né? Não é uma nota musical, não é nada disso, né? Exatamente, Endpoint Protection, né? É o costumeiro e o bem conhecido antivírus. Exato, todo mundo conhece o antivírus. O EPP nada mais é que a evolução do antivírus, que ele traz controles em cima da sua máquina. Bloqueia USB, bloqueia site, bloqueia aplicação. E eu acho que é legal a gente falar agora da evolução do EPP. Legal, EDR, pessoal. Também hoje todo mundo tem falado bastante dessa sigla, né? Endpoint Detection and Response, né? E o quanto ela é importante hoje no mundo. Exato, porque as ameaças elas ficaram avançadas. Então como que eu vou mitigar e proteger meu ambiente de ameaças avançadas? Quando a gente traz visibilidade para o ambiente, né? Exatamente, e trazendo também algo que todo mundo está falando hoje, inteligência artificial. O EDR foi construído para olhar o comportamento das máquinas. Exatamente. Então, a partir disso, eu consigo identificar, através de análise de comportamento, se as máquinas estão infectadas ou não, né? Mas, ô João, e quando eu tenho agora um ambiente que o perímetro se expandiu? A gente fala muito agora de home office, modelo híbrido. Como que eu trago uma segurança agora nessa sopa de letrinha? Legal, Wagner, muito bem pontuado. Hoje, como houve uma grande expansão da área de superfície de ataque, né, não adianta só a instalação do endpoint, né? Tem muitos lugares que inclusive não dá para instalar um endpoint. E aí nós temos, eu entendo que nós temos duas outras siglas muito importantes. O NDR, o Network Detection and Response, que vai ter a capacidade de escutar e ser um sensor dentro de um ambiente, ou seja, trazendo informações de tudo que ele está escutando do ambiente para dar visibilidade de algo anômalo, algo que esteja acontecendo que não deveria estar acontecendo naquele ambiente de rede. E aí nós temos um outro que vai fazer uma capacidade estendida de detecção. Que é o XDR, pessoal. Então, quando vocês ouvirem muito, e isso está em alta agora no mercado, o que é o XDR, Wagner? Que a gente chama de XDR. Nada mais é, pessoal, que a gente tem integrações com várias plataformas de segurança e eu consolidar isso de uma maneira única e centralizada, e dessa maneira a gente enxergar o que está acontecendo no nosso ambiente e tomar ação. Porque hoje a gente vê muitos produtos dispersos, né, João? Então eu tenho o produto A, B, C, D e E, e como que eu integro isso, né? E como que eu posso trazer uma rápida solução para o meu ambiente? Exatamente. Algo muito interessante é que até hoje ainda a gente usa muito e é muito utilizado o CIEM, né? E aí com a chegada do XDR, do XDR, nós trouxemos uma descomplicação, porque o CIEM ele exige uma capacidade de expertise muito alta, né, de configuração. Com o XDR, nós conseguimos fazer aquilo que o Wagner estava dizendo, né? Trazer fontes agnósticas, fontes diversas e juntar essa sopa de letrinha. E aí que é interessante, o EDR, que é o Endpoint, o NDR, que é o Network, o CDR, que é o Cloud, todos esses vão trazer informações para o XDR, que é o Extend Detect and Response. E essa solução é capaz de fazer o correlacionamento de todas essas informações que chegou nele, para fazer o que é mais importante, né? Uma resposta a um incidente, né? Uma resposta àquilo que foi detectado. E sabe o que acontece no final? A gente tem a última sopa de letrinha que engloba tudo isso, o SOC, o Security Operations Center. Exatamente, e é legal que o SOC hoje tem transformado também, né? Por exemplo, a gente vai ouvir falar do MDR. Ou XMDR, né? Que nada mais é o serviço agregado à solução do XDR. Então, quando você ouvir o MDR, um XMDR, depende do player, né? Depende do fabricante, nada mais é do que a oferta dele como serviço de olhar esse ambiente estendido e tá te dando uma resposta, né? Trazendo o SOC. E o que é o SOC, Wagner? O SOC hoje, pessoal, é um centro de operações, né? A gente conhece muito o NOC, que é o Network Operation Center, que nada mais é que o parceiro, né, ou a revenda no caso aqui, ela tem essa operação e consegue avaliar se o seu link caiu, se o serviço está disponível ou não.
O SOC é a evolução do NOC para a parte de segurança. Então, a gente vai identificar ataques, a gente vai ver o que está acontecendo de ataque, indisponibilidade no ambiente e tomar uma ação para isso. Então, o SOC vai cuidar de todo o ecossistema de cibersegurança quando a gente está dentro do cliente. Muito bom. E existem outras ainda, por exemplo, como NGFW. Qual que é a diferença, Wagner, de um Next Generation Firewall e um Firewall? Legal. Um Firewall hoje, basicamente, todo mundo aqui tem um Firewall de Windows, por exemplo, usando aí na máquina de vocês, que vai trabalhar muito a parte de portas, né? O serviço que está ativo, se pode estar ativo ou não. O NGFW, que é o Next Generation Firewall, ele vai trazer mais funcionalidades para que você consiga trazer proteção maior para o seu ambiente, como bloqueio de sites, VPN, SD-WAN, dependendo do caso. Então isso, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque você começa a controlar o seu ambiente corporativo e interno para o mundo externo, né, João? Exatamente, porque algo que eu acho muito interessante no Next Generation Firewall, né, é ele ter a capacidade de trabalhar com as aplicações, né? Ele já ter mapeado dentro dele diversas aplicações e trazer segurança, né? Para que ele garanta, por exemplo, que quando eu preciso acessar essa aplicação, esse serviço SaaS que está na nuvem, eu esteja realmente acessando aquela aplicação e mitigando ali tantas técnicas de ataque para nos enganar, para nos levar para outros lugares. João, vamos levar um pouquinho agora para a questão de dados, né, tudo mais. A gente ouve muito, né, pô, vazou um dado aqui, vazou um dado ali. E o DLP? O que seria o DLP pra gente? Boa, o DLP, pessoal, nada mais é do que um Data Loss Prevention, né? É prevenir a perda de dados, né? Então, hoje os dados estão trafegando dentro da rede e são dados que normalmente são dados sensíveis, né? O CPF de uma pessoa, o CNPJ de uma empresa, esses dados devem ficar num local protegido, devem ser compartilhados somente com quem precisa. Então o DLP é uma capacidade de prevenir que esses dados sejam expostos para pessoas que não precisam, sejam enviados por e-mail para alguém que não precisa, seja compartilhado numa tela com alguém que está vendo. Exatamente. E aqui a gente está focando muito nas terminologias que trazem toda a proteção para a área de segurança. Vamos entrar um pouco agora no que a gente precisa se proteger. Então, por exemplo, um ransomware. O que seria um ransomware hoje? O ransomware, pessoal, é algo muito comum, que todo mundo tem ouvido falar ou já conhece alguém que pegou o tal do ransomware, né? O ransomware, então, é um malware, né, voltado a fazer criptografia, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o APT, Wagner. Sim, então essas ameaças persistentes avançadas, que a gente chama de APT, e o ransomware está incluso dentro dessa cadeia de famílias, é exatamente um tipo de malware que vai sequestrar dados. Então ele vai pedir um resgate para você, ou seja, sequestrei aqui os dados do João, vou mandar uma mensagem para ele pagar esse resgate, né? E hoje esse é um tipo de ataque mais comum que a gente vê e causa o quê? Indisponibilidade do ambiente, né? Exatamente. Hoje existem diversos ransomwares trafegando da rede, então é muito fácil você pegar um ransomware hoje, né? Ele não é mais um ataque direcionado, ele vai se transformar depois num ataque direcionado. Mas isso que você falou é muito interessante, porque a ideia hoje do atacante é roubar o dado. E se você não pagar aquele resgate, ele pode inclusive falar que vai expor esses dados para depois você se adequar à LGPD ou você se resolver quanto ao seu vazamento de dados. Exatamente. E não só isso, né? Quando a gente fala também de phishing, eu acho que é interessante também. Por quê? Porque hoje o phishing nada mais é que, se a gente fizer a tradução, é pescaria. E são aqueles e-mails indesejáveis que a gente recebe. Então, olha, você foi premiado em tal lugar, você foi contemplado com X dinheiro, né, X valor. Então, o phishing, ele está mandando 1 milhão de e-mails para várias pessoas desconhecidas, para pelo menos hoje, estatisticamente falando, 5% cai nesse tipo de golpe. Exatamente, e é realmente hoje o maior vetor de ataque, né? A entrada por e-mail. Por quê? É algo que nós chamamos de engenharia social. É a enganação, né? Não é um ataque tecnológico, isso que é interessante. A engenharia social pode ser feita por diversas pessoas que não são necessariamente hackers, né? Ou que têm um autoconhecimento tecnológico, né? Exatamente. E esse, pessoal, é só uma parte da sopa de letrinhas de como nós nos protegemos e de quem nós nos protegemos, né? Porque se a gente for pegar aqui, a gente vai ter que fazer um livro de 1000 páginas só dessa sopa de letrinhas. Então esse primeiro glossário que a gente está fazendo é exatamente para vocês identificarem como vocês podem se proteger e principalmente de quem se proteger, né? E que tipo de ataque. Exatamente. Eu entendo
que existem várias camadas hoje para a gente trabalhar dentro da cibersegurança, né? Então nós temos ali por padrão a camada do perímetro, a camada da rede, a camada dos endpoints, a camada dos dados, das aplicações e também da identidade, né? Algo que é muito hoje comentado, IAM, o Wagner. Exatamente. Para finalizar tudo isso, a gente precisa cuidar do quê? Dos nossos acessos, das nossas senhas. Então a gente vai falar muito de IAM e de PAN. O que é isso, Wagner? Nada mais é o gerenciamento de acesso privilegiado que vocês têm dentro do ambiente. Então, o João tem uma senha de administrador que eu não tenho. Então, acontecem muitos ataques que usam esse tipo de senha, né, com privilégios, para você conseguir chegar em outra pessoa, em um servidor, em outros serviços e causar essa indisponibilidade. Exatamente, o abuso de privilégio, ele é muito constante, né? Porque primeiro que o vazamento de senha é mais comum do que deveria. Porque onde está gravada essa senha? Está gravado num caderno, num bloco de notas no computador, está gravado no próprio navegador, ou seja, tudo isso é passível ali a ataque. Quais são os acessos privilegiados? Hoje quase tudo é um acesso privilegiado, né? O time do financeiro que está acessando o banco, que é uma aplicação, sim. O time de marketing que está acessando as redes sociais da empresa, o time da TI que está acessando os servidores, os roteadores, os firewalls e que tem acesso hoje a senha administradores. E as senhas administrativas. Então, ter a capacidade de colocar isso num cofre e que consegue fazer a autenticação automática e também a auditoria e gravação daquilo que o funcionário está fazendo com a senha, com certeza vai elevar a capacidade de segurança. Bom, pessoal, esse foi mais um Tecnologia Descomplicada, espero que vocês tenham gostado e com certeza temos muito ainda que falar, não somente essa sopa de letrinhas, temos muito assunto para falar sobre cibersegurança, né, Wagner? Isso mesmo. Pessoal, agradeço a presença de todos aqui que viram esse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem e sigam a WDC nas redes sociais para novos conteúdos de Tecnologia Descomplicada.